Olá, meus queridos líderes, seja bem-vindo ao nosso curso Ouro das Organizações, a nossa 8ª lição, que irá agregar valor à sua liderança. A primeira responsabilidade de um líder é descrever a sua realidade. O especialista em liderança, Max De Pree, relata que o líder deve descrever a sua realidade. Ele deve ser honesto e deve garantir para os demais a confiabilidade, a confiança que todos possam acreditar nele, naquilo que ele está dizendo, na realidade que ele está colocando na mesa, aquilo que ele está falando. Ou seja, ele é responsável por essa verdade. Portanto, é importante que você controle o seu destino, porque senão as outras pessoas vão te controlar. Ou seja, se você começa falando aquilo que você não sabe, aquilo de fato que você não viu, alguém vai chegar por trás de você, alguém vai chegar na sua frente e dizer a verdade. Encare a realidade como ela é, as coisas que estão acontecendo, não como você imagina que poderia ser ou como ela foi no passado. Você tem que encarar o que está hoje, o presente. A realidade é presente, então você deve encarar isso e, claro, se você puder contornar, mudar essa realidade, aí sim, positivamente, por um lado bom, você poderá fazer isso. O mais importante nesse momento aí é de encarar essa realidade e que você seja franco com todos. Reúna a sua equipe, reúna os seus subordinados, reúna os seus superiores e mostre a realidade. Mostre o que está acontecendo dentro da organização. Então você não deve administrar, e sim fortalecer a sua liderança. Você deve ser o líder nessa mudança de atitude, tá? Nessa realidade que as coisas estão acontecendo. Se as coisas estão acontecendo erradamente, então seja um líder. Foque na sua responsabilidade como líder de descrever essa realidade e fazer com que ela mude de fato, para melhor. Então é preciso que, a partir do momento que você identifica essa realidade, que existe algo errado, você tem que tomar a posição de mudar essa realidade. Porque senão poderá vir uma outra pessoa identificar o que está de errado e mudar por você. Mas se essa outra pessoa ele tem um valor maior que a sua liderança dentro da organização, não tente competir. Deixe que ele faça as mudanças necessárias. Mas é importante que você busque modificar essa realidade, mudar as coisas da maneira que estão acontecendo. Se você consegue visualizar isso, que está errado, que o fulano de tal errou, que a equipe está fazendo isso, que existe um procedimento errado dentro da organização, então tente buscar para si os seus liderados superiores. De repente eles poderão te ajudar a fazer essas mudanças. O importante é que você alerte toda a organização a respeito do que está acontecendo. Visão versus fantasias. Líderes realistas, eles são objetivos para minimizar suas ilusões. Compreende que para enganar a si mesmo pode lhe custar a sua liderança. Mas os bons líderes são tão visionários quanto realistas. Então é importante que você, como líder, identifique as situações que estão acontecendo. Não busque fantasias, tá? Não busque querer aparecer para os seus superiores, tá? Ou para a sua equipe, demonstrando aquilo, ou seja, exaltando aquilo que está errado dentro da organização, de uma forma irônica ou de uma forma de querer, não, fui eu que fiz, fui eu que alertei, fui eu que, ou seja, você está querendo de fato aparecer como líder. O líder não aparece. O líder, quanto mais ele ficar na sua, né, ele aciona a sua equipe para que a sua equipe faça isso. Ele aciona, ele eleva as informações para os seus subordinados, tá? Mas não com o intuito de querer aparecer ou de querer se dar bem. Isso não é liderança, isso não é líder, tá? Não se engane com esse tipo de líder. Então não se engane, tá, com a sua realidade. Seja otimista. Identifique os pontos errados que estão acontecendo, as coisas erradas que estão acontecendo dentro da organização e busque modificar com a ajuda das pessoas, com a ajuda dos seus subordinados,
com a ajuda da sua equipe, com a ajuda dos seus superiores. Quando você identifica a situação, você pode identificar que a situação é bem mais pior do que você imagina. E aí alerta, né? Acende um sinalzinho aí vermelho, dizendo que existe alguma coisa que você tem que tomar providência. E essas providências têm que ser imediatas, porque senão esse processo pode levar mais tempo do que você possa imaginar. As mudanças que você quer, elas podem não acontecer do imediatismo, logo de imediato, pode acontecer ao longo prazo. E esse longo prazo pode não surtir efeito efetivamente naquilo que você quer que mude, para que a equipe possa reconhecer o erro e modificar todo o processo novamente. Porque de repente você pode pagar um preço caro em relação aos erros que vinham acontecendo e você fechou simplesmente os olhos. Você tapou os olhos para não enxergar esse erro ou simplesmente passou por cima. Se você faz isso, se no momento que você identifica o erro existente dentro da organização e você como líder vira as costas, então você vai pagar um preço caro. Checando a realidade. Peter Drucker escreve: um período de turbulência é muito perigoso, mas o maior perigo que possa existir é a tentação de negar de fato o que está acontecendo. A realidade. Isso é o maior perigo que possa existir. Então o Peter traz justamente que a gente como líder, a partir do momento que eu consigo identificar essa dificuldade, esse problema, eu não posso fechar meus olhos. Eu não posso me negar aquilo que está acontecendo. Eu tenho que buscar uma forma, buscar uma maneira de corrigir. E quando eu fizer isso o mais rápido possível que eu fizer, melhor vai ser o meu resultado. Possa penalizar pessoas que estejam errando, pode acontecer. Tá? Eu posso penalizar a minha equipe, pode acontecer. Mas o mais importante é você corrigir e não manter o erro para sempre. E aí você precisa identificar qual a realidade dessa situação. Por que as coisas estão acontecendo dessa maneira? O que provocou as outras pessoas a fazerem isso? Identifique se os outros, a sua equipe, os seus subordinados, os seus líderes acima de você, se eles concordam com a sua opinião, com aquilo que você está mostrando de fato. E aí você vai dizer justamente que você está identificando o problema, tá? E está colocando ele à tona, tá? Ou seja, você está envolvendo as pessoas com o problema, que de repente eles não conseguiram enxergar anteriormente. E aí eu começo a detalhar a realidade, tá? Para que os outros compreendam melhor o que pode surtir efeito positivo ou negativo dentro da organização. Mostro também para eles que as questões, ou seja, o problema, qual é a melhor forma de resolver. E aí eu converso com ele, começo a escutar a minha equipe, os meus superiores, o que nós podemos mudar dentro da organização ou dentro do processo em si, tá? Para que aquilo dali não se repita. E aí eu consigo justamente resolver as questões dentro da equipe que está praticando aquele erro, e eu consigo também influenciar aos meus superiores que existem mudanças e essas mudanças são favoráveis para a organização, tanto na atividade a ser executada como as outras atividades que as outras equipes também possam executar. E aí eu vou mostrar quais são as minhas opções. Se a gente fizer isso aqui, vai dar isso. Ou se eu seguir por esse caminho, vai acontecer isso. Quando eu coloco os pontos positivos e os pontos negativos a respeito do qual a decisão que a gente tem que tomar, em conjunto, com a organização, a gente vai tomar a decisão correta. A decisão que é justamente modificar essas realidades que estão acontecendo dentro da organização. E aí eu mostro justamente que é preciso a gente traçar um plano de ação. E é preciso que a gente consiga seguir esse plano de ação. Tanto a equipe que está enfrentando o problema, como toda a organização em si. As outras equipes também vão ter um plano de ação para fazer. Elas vão ter que seguir esse plano de ação, porque é o conjunto. Não adianta eu só queimar essa equipe aqui e as outras também ficarem só lá de cima olhando sem ter nenhuma reação, sem fazer nada para que isso surta efeito positivo para a organização. Então, nesse momento aí, o meu compromisso como líder de ajudar essa equipe, de ajudar a organização, tá?
é importante, ele é essencial para que desenvolva não só a minha pessoa, mas também toda a minha equipe. Todos os meus subordinados estarão junto comigo nessa caminhada, nesse subir a escada para o sucesso profissional. E assim eu estimulo a minha equipe que ela consiga seguir o meu plano de ação. Sendo esse plano de ação elaborado por nós, a gente consegue desenvolver melhor ainda, porque eu sei que todos as minhas pessoas dentro da minha equipe, elas estão motivadas a seguir esse plano de ação. Elas querem fazer com que isso surta efeito positivo dentro da organização. Então, como líder, as coisas que eu faço dentro da organização, ou deixo de fazer, elas vão surtir efeitos. Esses efeitos poderão ser positivos ou poderão ser negativos. Isso vai depender da minha característica, da minha personalidade, da minha forma de agir, tá? Do meu plano de ação. O que é que eu tenho de fato para trabalhar dentro da minha equipe? Quais são a minha missão como pessoa, como líder? Quais são os objetivos da equipe dentro da organização? Quais são as metas que a gente tem que alcançar com a equipe, né, juntamente com os subordinados, para que isso surta efeito positivo e que traga a melhor relação positiva entre todas as pessoas da organização, tanto os meus subordinados, tá? Como também os líderes que estão acima de nós. Como se proteger do raciocínio fantasioso? Nossos vínculos mentais e emocionais sempre nos levam a pensar ou querer algo melhor, ou deixar de negligenciar os pontos positivos ou negativos das pessoas. A gente, no nosso emocional, muitas vezes a gente não reconhece o quão é importante as pessoas dentro da organização. Então, volta novamente aí. Eu, como líder, eu preciso proteger essas pessoas, né? Ou seja, trabalhar naturalmente para que elas consigam ser motivadas, entusiasmadas a querer estar dentro da organização, a querer vestir a camisa da organização, a querer trabalhar comigo, seguir os passos a passo dentro da organização, dentro do nosso plano de ação que a gente traçou para que ele possa gerenciar as suas atividades. Para isso, tanto eu como a minha equipe, é preciso que a gente consiga reconhecer os nossos pontos fracos. E aí eu busco justamente que haja uma união das pessoas, né, de um ponto realista, mudando aquilo que existe, que está errado, para algo que seja mais verdadeiro, que seja mais realista. É o que a gente vive, é o que a gente convive no dia a dia da organização. Preciso também, como líder, identificar e pedir que os outros sejam verdadeiros comigo. Eu sou verdadeiro com eles e eles precisam também ser verdadeiros comigo. Porque se eu reconheço que existe uma fraqueza nos demais, eu tenho que dizer para eles, olha, assim, assim, assado. Se eles identificam uma fraqueza em mim, eles também deverão se aproximar de mim e dizer quais são as minhas fraquezas. E de repente eu posso buscar nas pessoas de fora, ou na sua família, ou em pessoas mais próximas, em amigos, tá? Para que eles possam fazer uma avaliação a respeito da minha pessoa, tentar identificar quais são os meus pontos fracos, tá? Essa análise vai ajudar você como líder justamente a reconhecer o que você tem de errado, tá? De repente você tem uma personalidade errada, tá? Ou você faz as coisas de uma maneira diferente que as pessoas não gostam da forma como você atua. Então, tente buscar essa análise juntamente com os outros. Aplicação prática. Você é realista ou otimista? Então, tente descobrir o que de fato é. Você é um realista ou você é otimista? Você determina as coisas, você vê as coisas da forma como é, ou você é otimista que realmente as coisas vão melhorar mais ainda? Uma escala de 1 para realista, né, você vai dar de 1 a 10, 1 para realista, 10 para otimismo. Qual a pontuação que você se coloca dentro dessa escala? Você costuma se reportar aos melhores cenários possíveis ou apenas só enxerga os cenários ruins que estão acontecendo no momento? Quem fala a verdade na sua vida? É você ou são os outros que estão falando por você?
quem dirá aquilo que você precisa ouvir? São as outras pessoas? Ou você não quer ouvir o que as outras pessoas têm a dizer para você? Em que áreas você precisa de fato fazer uma avaliação? É naquela área que você mais ama, que você mais gosta? Ou em uma outra área que você supõe que existe algum problema? Então identifique o que você precisa fazer, né, de avaliação. A primeira responsabilidade de um líder é descrever a realidade. Converse com as pessoas aquilo que você vê, aquilo que você consegue identificar, os problemas que estão acontecendo, a realidade que existe na sua organização. Tente buscar, identificar juntamente com as pessoas o que a gente pode fazer de melhor para mudar essa situação. Seja mais proativo, crie na sua organização equipes proativas, tá? Determine de fato o que elas podem modificar, redefinir as atitudes, as ações, as atividades. Busque uma liderança mais eficaz, tá? E com maior eficiência aos seus subordinados. Ajude as pessoas a desenvolver um plano de ação e que esse plano de ação seja mutável, tá? Que um plano de ação ele não é engessado. Eu posso modificar esse plano de ação de acordo com o que vai acontecendo, com os fatos que vão acontecendo. Mas quando eu traço o meu plano de ação, eu tenho objetivos a seguir, eu tenho metas a seguir. E no decorrer do processo, essas mudanças vão acontecendo. E aí a gente vai se adaptando a essas mudanças. Então é preciso que a equipe esteja unida, né, ou seja, dentro da organização, justamente para que os benefícios que vão acontecer dentro desse plano de ação seja favorável a todos. É importante que eu, como líder, consiga identificar essas mudanças juntamente com a minha equipe. Então, meus queridos líderes, vamos concluindo a nossa 8ª lição do curso Ouro das Organizações. Muito obrigado, até mais.